De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, Rede Pública e Televisão Cearense. Esse programa é uma coprodução da FGF-TV, canal 14 da NET, e da TV Fortaleza, canal 6 também da NET, que o veicula de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. Fazendo aqui uma retificação. Eu disse quase 310 mil votos, mas foram quase 210 mil votos, 209 mil... 366 mil votos, portanto, colocando-o na segunda posição do mais votado no estado do Ceará. Mas eu queria, antes de entrar no resultado das eleições, deputado Cândido, professor Rui, senhores assinantes, colocar ainda aqui rapidamente, para que vocês analisem esse fenômeno das eleições Tiririca e agora, mais do que isso, essa tentativa de caçar nada mais, nada menos do que a vontade livre de 1.350.000 brasileiros que quiseram colocá-lo como deputado na Câmara Federal. Rapidamente, deputado Guimarães, qual é a sua posição? Isso é preconceito contra o Nordeste? Qualquer que seja o preconceito contra o Nordeste ou não, eu tenho um entendimento que no processo democrático, o voto popular, a eleição, ela está acima de qualquer outro normativo, né? Se a candidatura do Tiririca foi registrada lá atrás, como você mesmo mencionou, e se os eleitores paulistas o elegeram com essa quantidade de votos, tem que ser respeitada a vontade popular. Se o Tiririca vai... Eu até acho que muitas figuras emblemáticas que se elegem, quando chegam lá, não conseguem exercer bem o mandato de deputado, mas o Tiririca foi eleito por São Paulo, tem que fazer o seu mandato e depois a população julgará se ele vai dar conta ou não do recado. Eu acho que essa posição da Justiça Eleitoral de São Paulo, e, aliás, o promotor entrou com um pedido de investigação e a Justiça já aceitou. Não sei se vocês já observaram. Instaurou o processo. Instaurou o processo, portanto, isso é meio caminho andado, porque como esse processo todo, a lei da ficha limpa, tudo isso que está embutido na sociedade, foi uma coisa que não teve critérios bem claros, isso pode, inclusive, penalizar duramente o Tiririca. Se eu fosse ele, eu estaria cuidando disso com todo cuidado, porque, pelo regramento jurídico, é bem provável que impeça o Tiririca de tomar posse. Professor Rui Martinho Rodrigues, qual é a sua interpretação? Isso é preconceito contra o Tiririca? Isto é caçar a vontade de 1.350.000 eleitores que o colocaram lá? Isso é uma posição manifestamente excludente de uma elite que nós conhecemos no Brasil? O que é, na sua percepção? Eu creio que seja um dilema do Ministério Público, porque formalmente existe a exigência constitucional de que a capacidade eleitoral passiva esteja condicionada ao homem público, o aspirante à vida pública, ser alfabetizado. E como as coisas se passaram muito lentamente, isso deveria ter sido examinado antes da eleição, né? Agora, se o Ministério Público se omite, pode ser acusado de negligência. E se a Justiça desconsiderar uma votação consagradora, de alguma maneira a vontade popular sai arranhada. A coisa é um dilema. Mas eu diria que há talvez uma resistência ao fato de ser um homem que tem uma profissão séria, mas que as pessoas não entendem assim, que é de palhaço. Eu acho que nós precisamos lembrar que palhaço é uma profissão séria e respeitável, digna, é uma profissão honesta, muito mais honesta do que muitas outras, né? E se fosse pelo menos uma função executiva, as funções executivas exigem um maior preparo intelectual de quem queira exercê-las. Mas é uma função parlamentar que ele está postulando, né? E para se dizer, depois do fato consumado, depois da votação consagradora dada ao candidato, que ele não pode receber o diploma da Justiça Eleitoral, acho que fica uma situação muito constrangedora para a Justiça Eleitoral. Professor Cândido, o assinante se lembra que eu, deste programa, eu critiquei a forma como o Tiririca se apresentou ao eleitorado, daquela forma desqualificativa, como se a política fosse sinônimo de brincadeira. E eu fiz essa crítica aqui. Trago hoje o assunto pelo lado contrário, em respeito exatamente à votação que ele obteve livremente
né, sem os recursos que tradicionalmente acompanham aqueles que formam a elite econômica dos países que estão na política, muito pelo contrário, todos sabem que ele fez uma campanha na base da brincadeira. E o professor Cândido, embora não seja a sua especialidade de direito eleitoral, mas você é professor de todos nós, toda essa área de processo certamente tem uma opinião formada. Qual é a palhaçada maior? É aquela quando se elege um palhaço, ainda que ele vá brincar de fazer política, que não, creio não seja o caso dele, ou é esta que agora querem fazer ao tentar humilhar um representante público com 1.350.000 votos, ao submeter a essa prova, a posteriori, e caçar aquilo que é de mais sagrado, que é a manifestação democrática dos seus eleitores? Arnaldo, eu avalio da seguinte forma. Primeiro, eu acho que a elite não tem nada a ver com isso. Nenhum tipo de elite tem nada a ver com isso. Eu acho que a questão não chegou aí. Eu acho que, de repente, o promotor, eu não conheço o promotor, não conheço as razões que o levaram a tanto, mas o Rui colocou bem, tem a lei, a Constituição exige que seja alfabetizado, e o promotor resolveu, então, questionar. Isso pode ser motivado apenas por um desejo de aparecer. Eu não conheço o promotor, não sei as razões. Porque o que é pior ainda, só pior. Mas por que eu faço essa... Só pior se for por isso. Mas por que eu faço essa... Mas por que eu faço essa reflexão? Por que ele não discutiu o assunto lá na inscrição? Agora, depois de dar os votos? Por outro lado, não se esqueça que o Tiririca, ao ser eleito com mais de 1 milhão de votos, levou o notório Valdemar da Costa Neto a reboque. E mais uns 3. Ele levou o delegado Prostógenes também. Levou outro notório, Prostógenes. E aliás, teve bem pouquinho voto. Pouquíssimo, uma negação. Prostógenes só foi eleito a custo do Tiririca. Só para lembrar, o assinante do Prostógenes é aquele delegado da Polícia Federal que botou na cadeia o Daniel Dantas por 2 vezes. Só para lembrar o assinante aqui de quem estamos falando. Muito bem. Conflitou com o Supremo Tribunal Federal. E conflitou com o Supremo Desafiou, Tribunal. ou seja, o Prostógenes elegeu a ilegalidade como forma de buscar a legalidade. Eu nunca entendi aquilo até hoje. Pois muito bem. Entretanto, eu acho que agora, ele eleito, não tem cabimento não permitir a posse. Penso que não. Aliás, quando a lei exigiu que o candidato fosse alfabetizado, a função teleológica da norma, ou seja, o que a norma buscava, era colocar pessoas com qualificação para o exercício do cargo. Mas isso se dá nos rincões, etc. e tal. Lá em São Paulo, não foi isso que aconteceu. As pessoas se identificaram. O Rui colocou muito bem. Porque as pessoas dizem, o Tiririca levou no deboche a campanha. Eu não diria que é a eleição. Mas ele é um palhaço. Ele é um palhaço. Não era possível que se quisesse que ele fosse discutir cardiologia, construção de estrada. Não era. Ele tem toda a condição, pelo esclarecimento que ele tem, ele pode não ter a alfabetização formal. Nós somos um povo irreverente mesmo, não é? Somos um povo irreverente, tanto que ele caiu no gosto do povo. Caiu no gosto. Pela irreverência. Mas ele tem o esclarecimento. Pela vida que o levou, na escola da vida, ele se tornou uma pessoa alfabetizada. A escola da vida o fez assim. Tanto que ele conseguiu acertar, ele conseguiu ir lá e conseguiu se eleger. Mas isso não acontece só no Brasil, não. A Itália já elegeu uma prostituta que mostrava o seio no meio da rua, Titiolina. Então, eu acho que nós precisamos aprender a respeitar a vontade do povo. Eu acho que o Brasil, nós estamos judicializando tudo nesse país. Tudo no Brasil termina no judiciário. E não pode ser. É a judicialização da política. Isso já aconteceu há muito judicialização da tempo. política. Rapaz, não se constrói mais uma estrada, não se faz uma ponte, não se tem uma escola, não se faz um concurso, que o judiciário não esteja lá no meio. Não é assim. Espera aí, a vontade política, um prefeito quando é eleito, um governador quando é eleito, ele tem um programa. O programa que ele colocou, ele tem o direito de executar e não pode qualquer outro poder interferir nessa, porque é a promessa dele. Então, eu acho, só para finalizar, com relação ao Tiririca, eu acho que o Tiririca não será caçado. O juiz terá o bom senso de não caçar. E se fizer, os tribunais superiores... Deixa eu agregar 2 considerações aí. Primeiro, que eu não tenho conhecimento de que exista qualquer norma que esclareça o conceito de alfabetizado.